Então, eu não sei o quão atento você está a isso, mas todas as ações de veículos elétricos, EV, nos Estados Unidos caíram no primeiro trimestre de 2024, e muitas pessoas estão falando sobre uma empresa chamada BYD, que originalmente começou na China como uma fabricante de baterias e agora é uma montadora que projetou 3 milhões de carros no ano passado. Enquanto o preço médio de um carro elétrico nos Estados Unidos é de cerca de $55 mil, eles têm um EV que você pode comprar por $110 mil que vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, e os Estados Unidos estão dizendo: e meu Deus, o que aconteceu? Se esses caras vierem para a América, será assustador. Durante muito tempo, os Estados Unidos tiveram uma tarifa de 2,5% sobre qualquer carro importado de qualquer país. Se for um carro de $10 mil, você paga $250, ninguém se importa. Trump aumentou isso para 25%, o que significa que em um carro de $10 mil você paga $2.500. Mas Biden acabou de anunciar que estão aumentando para 100%. O futuro dos veículos elétricos será feito na América, o que significa que $10 é $10 mil. E a BYD está dizendo: e por que vocês estão tão preocupados com isso? O CEO da BYD disse que os Estados Unidos estão sendo um pouco sensíveis demais. E não estamos fazendo nada. Se os Estados Unidos quiserem se preparar para nossa chegada, nós viremos, mas não achamos que os Estados Unidos estejam prontos. Eles estão destruindo o mercado automotivo na China, e Elon Musk vai à China, está sendo entrevistado, está se encontrando com algumas figuras políticas interessantes e aqui está o que ele diz. E as empresas de carro chinesas são as mais competitivas e terão um sucesso significativo fora da China, dependendo das tarifas ou barreiras comerciais estabelecidas. Elon Musk disse isso em uma chamada de resultados em janeiro e disse que se não houver barreiras comerciais estabelecidas, elas demolirão a maioria das outras empresas de carros no mundo, elas são extremamente boas. E, a propósito, não é só Elon Musk. O COO da Stellantis, Carlos Tavares, disse que ele chama isso de ofensiva chinesa. As empresas que não conseguirem igualar os veículos elétricos de baixo custo da China terão um problema existencial. E agora algumas pessoas estão preocupadas com os carros da China por causa da segurança nacional. A tecnologia EV pode rastrear para onde você está indo. Queremos que a China tenha acesso a isso? Quando duas influências como esta na indústria automotiva, especificamente para EV, isso é um problema real. Então, se você valoriza este vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Veja o desempenho das ações de EV em 2024. Ok, isso é de 1º de janeiro a 28 de março. Isso é o que temos. Todas as ações estão em baixa. Não importa se é Tesla, Vanfast, Polestar, Lucid, Spain, NIO, Rivian, até Fisker. Veja Fisker, eles caíram 98,7%. Fisker está em queda. Quando falamos desses números, veja as ações aqui. Aqui está a Rivian, veja a ação deles. De 150 estão em baixa histórica, veja a porcentagem, eles caíram 91,93%. O próximo é NIO, veja o NIO lá embaixo. Você tem Spain caindo 63,36%, você tem Lucid caindo 71%, você tem Polestar caindo 86%, você tem Vanfast caindo 65%. Então, alguém pode perguntar: e por que a China pode fabricar por um preço tão mais baixo do que nós? Se você olhar para isso, a Tesla retoma a coroa global de EV. Se você olhar para isso neste gráfico, você vê BYD versus Tesla, certo? E, você sabe, a Tesla ainda está no topo. No entanto, veja os carros da BYD e a diferença de preço. O mais barato da BYD, o Ceagu, é $9.700. Você tem o BYD1 Plus por $16.600, mas o Tesla Model 3 é $34 mil e o Tesla Model Y é $37 mil, assumindo o preço mais baixo para o mais baixo. Como eles conseguem fazer isso por tão barato? Bem, aqui está uma das razões. Quando você pensa em construir um EV real, comparado a um veículo a combustão, os EVs podem ter até 6 vezes mais minerais do que um veículo a combustão, tornando-os em média 340 kg mais pesados. Então, quando dizemos minerais, de quais minerais estamos falando? Este gráfico aqui explica o que é necessário para construir um carro a combustão versus um carro elétrico. Se você olhar para isso, veículos elétricos versus carros a gasolina, em preto são carros a gasolina, em verde são veículos elétricos. Então, na parte inferior, você precisa de 66,3 kg de grafite, cobre, você precisa de 53,2 kg de cobre, versus apenas 22,3 kg se for um veículo a gasolina. Níquel, você precisa de 39,9 kg de níquel, você não precisa de nada para gasolina.
Você precisa de manganês, 24,2 kg para veículos a combustão, apenas 11,2 kg para EV. Você precisa de cobalto, você precisa de lítio, você precisa de zinco, você precisa de outras coisas para colocar no carro que não são necessárias necessariamente para carros a gasolina. Então, a pergunta natural que estou fazendo, talvez você esteja fazendo, é: quem tem acesso a esses minerais, nós ou a China? De acordo com um estudo feito pelo Brookings Institution, a China atualmente produz cerca de 60% dos elementos de terras raras do mundo e processa 85% deles. E mesmo se você olhar para este gráfico aqui do Statista, em vermelho está a China, produção global de terras raras. A China é a maioria, depois são os Estados Unidos, Myanmar, Austrália, Tailândia e Índia. Então, a pergunta pode ser: e a China provavelmente tem a liderança em EV há muito tempo, certo? Eles estão dominando todo o mundo há um tempo. Em 2020 a China estava sendo superada pela Europa. A Europa estava vendendo mais EVs do que a China, e então, em 2021, eles tomaram a liderança. Em 2022, eles dobraram. Em 2023 eles são 6 vezes maior que os Estados Unidos e 2,5 vezes a Europa. A Alemanha e o Japão têm a liderança por 1 milha na China. Ninguém estava prestando atenção. Em 2020, eles superam os Estados Unidos, depois superam a Coreia do Sul, depois superam a Alemanha e depois acabam de superar o Japão. Veja o que isso nos mostra sobre o que a China está fazendo no mercado de novos motoristas. E isso nem é sobre EV, a propósito, são novos motoristas. Agora, se você está assistindo, deve estar falando: você me mostrou o desempenho das ações com todos os EVs nos Estados Unidos, podemos ver como a BYD está indo no ano? Sim, a BYD caiu 0,5% no ano, comparado a 80%, 60%, 50%, 28%, 30%, grande diferença. Agora, alguns dos analistas nos Estados Unidos dirão coisas como: bem, você sabe, o problema com a China é o fato de que eles têm um problema de superprodução. Eles estão produzindo muitos desses EVs e é por isso que vão precisar depender de vendas para os Estados Unidos ou para a Europa e tudo mais. O CEO da BYD está como: sim, você sabe, se os Estados Unidos quiserem nossos negócios, ótimo. Se não quiserem, está tudo bem, não precisamos ir. Mas eles precisam mudar algumas coisas se quiserem fazer isso. Eles venderam em um país com 1,5 bilhão de pessoas, eles venderam apenas 3 milhões. E, a propósito, na China há um total de 523 milhões de motoristas. Isso é mais do que americanos vivendo na América. 523 milhões de motoristas. Você sabe quantos EVs estão em produção na China, como indústrias? 20,4 milhões. Você sabe quanto espaço mais eles têm para continuar vendendo EVs para si mesmos? Muito. Agora, aqui está o problema para a China. Se a UE e os Estados Unidos têm uma tarifa de 100% nos carros que estão vendendo para eles, agora a China tem um problema sobre o que vão fazer. E se esse 100% for para 200%? Quem sabe? E, a propósito, Elon Musk falando sobre o fato de que eles têm um carro muito bom, e você sabe, terão um sucesso significativo fora da China, dependendo. Tarifas ou barreiras comerciais que foram estabelecidas por Trump foram de 20,5% para 25%. Biden vai para 100%. O que você acha que Trump vai fazer se ele ganhar? Eu não sei, mas pode ser mais de 100% para equilibrar as coisas. Então, obviamente, quando você olha para isso e pensa: bem, como a China tem uma vantagem tão grande sobre os Estados Unidos. O governo deles começou a investir nisso talvez mais cedo em EVs. 2. A mão de obra deles é mais barata. 3. Eles têm os minerais lá. Quero dizer, como você vai competir com eles se eles são como o Oriente Médio com petróleo? Como você vai competir com a Arábia Saudita se eles têm petróleo? Como você vai competir com a Venezuela se eles têm isso? Esses são os recursos naturais deles. Você não pode. Você tem que comprar deles ou encontrar em outros lugares do mundo. Mas isso é meio que o que a China está fazendo em algumas partes do mundo, como a África, onde eles obtêm alguns desses minerais, sabendo que vamos precisar disso a longo prazo. Então, vamos ter também. Então, em uma situação como essa, há algumas coisas que você precisa pensar. A China, se realmente quiser jogar duro, eles podem dizer: ei, você quer colocar essa tarifa em nós? Sem problema. Você sabia que 80% de todos os seus antibióticos nos Estados Unidos vêm de nós? Nós fabricamos para você. Então, quantas pessoas doentes você tem? E se nós dificultarmos isso para você? Você quer jogar esse jogo? Podemos. Bem, os Estados Unidos podem dizer: bom,
Realmente você depende de nós em XYZ. Então, isso é uma negociação de quem precisa de quem. Isso não vai desaparecer. A guerra dos EVs não vai desaparecer. A guerra das baterias não vai desaparecer. A guerra dos minerais não vai desaparecer e a guerra das tarifas não vai desaparecer. Será muito interessante ver como Biden lida com isso, especialmente se mudar de administração ou se permanecer a mesma. Mas esta guerra está apenas começando. Pense nisso, 523 milhões de motoristas e apenas 21 milhões de EVs na China. A China nem sequer começou ainda. Então, se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e veja essa recomendação de vídeo que preparamos para você.